Vai, vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Muito bem-vindos ao nosso Insidecast. Hoje com a disciplina, né, de recrutamento, seleção e sociabilização, e hoje com a nossa convidada, Nádia Ferreira, que veio contar um pouquinho da experiência dela para nós, contar um pouco da trajetória, ela que já é uma executiva de RH, que já viveu aí todos os subsistemas, mas hoje o nosso foco é no recrutamento e seleção, como a gente viu durante as nossas aulas, né, a importância desse subsistema, a importância dessa atividade, desse setor, né, e o quão rico é trabalhar dentro do recrutamento e seleção, porque através desses subsistemas a gente consegue ajudar muitas outras áreas e a gente consegue ter um panorama geral de todos os setores, de todos os gestores. Então, é uma área que está em contato com todo mundo dentro da empresa, né? Seja na entrada do colaborador ou seja na saída desse mesmo colaborador. Então, queria desejar muito boas-vindas a você, Nádia. Boa Obrigada. noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no nosso Insidecast. E eu queria começar pedindo para você se apresentar, né, para o pessoal saber quem é a Nádia, Tá contar um bom. pouquinho aí da sua história e um pouco da sua trajetória profissional para nós. Nossa, bom, primeiro, acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, né? Pela profissão que a gente escolheu, que é recursos humanos, né? Eu comecei minha carreira muito menina em empresas que a gente chama de terceiro setor, né? Lá numa posição bem júnior, né, da empresa, eu trabalhava na área de departamento pessoal, uma empresa que hoje nem existe mais, na área de tecnologia, mas minha grande escola foi indústria, né? Passei por indústria grande, né? De diversos segmentos, desde bebida, indústria farmacêutica, né? Trabalhei em banco também, e tudo isso me trouxe até aqui, né? Mas sempre na área de RH, que é minha grande paixão, né? Flertei com outras áreas, né? Porque à medida que a gente vai alçando espaços de liderança, alguns outros desafios vão aparecendo, mas eu ia, colaborava e voltava, né? Porque minha grande paixão sempre foi a área de pessoas, né? De mexer com as pessoas dentro do ambiente organizacional. Que legal. E você é formada em quê, Nádia? Então, é uma grande história também. Preliminarmente, eu sou formada, né? Minha primeira graduação foi em administração de empresas, né? E depois que eu fiz administração de empresas, as coisas foram acontecendo profissionalmente. E com 24 anos, eu assumi meu primeiro desafio de liderança. E naquela ocasião eu precisava adquirir mais competência, mais conhecimento em outros assuntos para além da administração de empresas. Uhum. Eu tinha a opção na época de começar a fazer, né, um primeiro MBA na área de gestão de recursos humanos, ou eu tinha a opção de fazer psicologia, mas para os desafios profissionais e para o contexto organizacional que eu vivia naquele momento, para colaborar de verdade com a empresa, eu optei em fazer meu primeiro MBA, né, em gestão de recursos humanos, fiz numa grande escola também. Graças a Deus tive esse apoio, né, para poder fazer. E de lá para cá, eu brinco assim que nos últimos 15 anos da minha vida, a única coisa que eu tenho estudado é sobre o comportamento humano, né? Eu acho que é muito enriquecedor, né? Você buscar conhecimento para entender por que, que as pessoas são do jeito que são, por que, que uma pessoa funciona de um jeito, outra pessoa estuda de outro, funciona de outro jeito, né? E para além das pós-graduações que eu fiz, né? Que eu fiz gestão de recursos humanos, depois eu fui fazer uma pós-graduação que demorou mais de 2 anos em neurobiologia e Que legal. comportamento humano. E agora, com 48 anos, eu resolvi fazer psicologia. Então, eu Olha sou uma só. estudante de psicologia, porque eu acho que é fechar assim com chave de ouro, não que eu tenha pretensão de parar de estudar, né? Mas é para coroar essa caminhada aí
de conhecimento que eu venho buscando, né, para entender mesmo o ser humano. Eu acho que esse é o desafio da vida, né, da Com pessoa de RH, certeza. é entender a dinâmica do comportamento humano. Que legal. Então, é bom para os nossos alunos, né, que estão nos assistindo, perceberem que é justamente isso, a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe um caminho, e ao Sim. longo do tempo, a gente pode ver que esse caminho realmente é o nosso caminho e a gente ir aprimorando ele, buscando novos conhecimentos, Sim. novas formações, como você fez, um MBA, e depois lá na frente, depois de todos esses anos, você já Uhum. tinha uma bagagem, você já nem precisava mais disso, né, de fazer Sim, um novo curso, mas você resolveu fazer para, como você mesmo falou, né, para fechar com chave de ouro todo sim. o conhecimento que você já tinha, né. É. Então E a gente sempre está aprendendo, né, Dani, assim, bendito é o homem que acredita que ele nunca sabe tudo que ele acha que sabe, né. Eu sou inquieta por natureza, né, eu quero sempre, buscar mais, entender mais, né, e a atualização é fundamental, né. com A certeza. pessoa que pensa que fez uma graduação e depois fez o MBA e ok, tá tudo certo, ela vai ficar muito desatualizada. E eu não estou falando necessariamente de buscar a formação tradicional através de uma universidade, de uma faculdade, de um centro universitário, né. Eu estou falando de buscar conhecimento mesmo, né, que eu acho que vai, eh, além, né, das questões acadêmicas e pedagógicas formais, né, que a gente também tem que perseguir, Com porque certeza. num país como o nosso, uma pessoa que não estuda, que não busca uma graduação, uma pós-graduação, que busca estar atualizado, né, vai ter muita dificuldade de encontrar espaço no mundo do trabalho, né, Ah, isso é com uma certeza, realidade. com certeza. E dentro do RH você já viveu todos os subsistemas, né, você já foi Uhum. gerente de RH, então você cuidava ali de várias pessoas, você foi e você é hoje gerente Sim, de RH, então você cuida de todas as caixinhas, vamos colocar assim. todas. Nossos alunos, nesse primeiro semestre tiveram, vamos dizer, eu brinco que eles sentiram o gostinho de um pouquinho de cada coisa, né, estudaram Legal. sobre treinamento, estudaram Aham. sobre organograma, a parte mais burocrática e tal, e estudaram sobre recrutamento e seleção. Dentro do recrutamento e seleção, que é o nosso foco hoje, eu queria que você contasse um pouco para a gente, da tua experiência mesmo, assim, o que que você acha que é mais importante, né, para um profissional que escolha: "Eu quero trabalhar com recrutamento e seleção, eu quero me especializar nisso, eu quero ser a pessoa que faz o recrutamento e seleção". O que que é mais importante para esse profissional, né, e o que que você enxerga também como o maior desafio dessa área, né, desse subsistema? Tá. Bom, essa pessoa, primeira dica, gente, entendam o contexto, né. É fundamental vocês entenderem a empresa onde vocês estão trabalhando, os desafios dessa empresa, onde essa empresa quer chegar, o que que ela vende. Ela vende serviço? Ela vende produto? Ela vende sonho? Tem empresa que vende sonho, né. Uhum, Olha aí a Disney, né. uhum. Então, é fundamental que a pessoa de RH, na verdade, vou para além do RH, né, Sim. mas a pessoa de recursos humanos, para ela, agregar valor, ela precisa primeiro entender o contexto da empresa, né. Quais são os nossos, desafios, né? Quem são os nossos concorrentes, né? O que o contexto mercadológico onde a empresa que eu trabalho atua, né, os desafios desse contexto, né. Então, por exemplo, se é uma empresa, se é uma indústria, o que o mercado está sinalizando para o ano que vem, nesse contexto da indústria. Se é uma empresa de educação, como eu estou agora trabalhando na área educacional, né, Uhum. o que o cenário demonstra para a educação, né. Então e eu não estou falando só de Brasil, a gente precisa estar antenado também para além Sim. do contexto onde a gente está, a empresa onde a gente trabalha, para além do nosso contexto regional, nacional, Uhum. porque hoje o mundo não tem fronteiras, né. Então acho que essa é a primeira dica que eu daria. E eu acho que o maior desafio, e
infelizmente, muitas empresas e muitos profissionais de RH ainda não entenderam, e eu não estou falando isso porque eu estou convidada para esse momento aqui, é que se a gente fizer um processo seletivo adequado, assertivo, gente, assim, o resultado para a empresa vai ser quase que não tangível, porque vai ser muito além do esperado. E a nossa vida como profissionais de RH, ela vai ser muito mais proveitosa para o profissional, para a gente e para a empresa, né? Não sei se eu posso dar uma dica aqui, Claro, mas fica à vontade. recentemente eu li um livro, na verdade eu já tinha lido o primeiro livro há alguns anos, que é o livro que conta a história da Netflix, que é A Regra é Não Ter Regras, tá? Só pelo título eu já fiquei animada, né? E fui ler o livro. E é a história do CEO da Netflix contando o case da Netflix, como que a Netflix se tornou o que a Netflix é hoje. Não vou dar spoiler, quem se interessar, leia, é muito bacana. Mas eu lembro que à medida que eu lia o livro, eu ficava muito inquieta. Eu falava, tá, mas como é que o RH fazia tudo isso acontecer? Tá? E o como? E o como? Uhum. E eis que logo em seguida, a vice-presidente de recursos humanos da Netflix escreveu um outro livro, que chama Powerful, onde ela diz todos os comos a Netflix chegou onde chegou através das políticas de gestão de pessoas, né? E a primeira coisa que eles acreditam, contrate as pessoas certas. Me dê os meus melhores colegas de trabalho, porque eles, junto comigo, nós vamos fazer essa empresa chegar num outro patamar. Quando eu li isso, eu falei, gente, eu sempre acreditei nisso, né? De que se a gente contratar bem, selecionar bem, trouxer as pessoas certas, né? Tudo vai ser muito diferente do que a gente vê hoje nos contextos organizacionais, né, em alguns aspectos. E eu vi isso na história da Netflix. Legal. Aí dá, assim, um pouco aquela sensação, gente, eu acreditava nisso desde que eu me entendo por gente, né? E agora uma pessoa de destaque no Sim. mundo dos negócios, né? Uhum. Escreve um livro e fala isso que eu já acreditava. Então, aí eu volto de novo na coisa do você sempre se manter atualizado, né? Uhum. Eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, Legal. depois de... Nossa, eu já perdi as contas de quantos anos de carreira eu tenho, né? Mas depois de tanto caminhar na área de RH, eu me deparar com um livro super atual, de uma empresa que hoje vamos dizer, um unicórnio aí, né, da Uhum. questão da comunicação, falando uma coisa que eu já acreditava. Então, acho que... Não Legal. sei se respondi sua Não pergunta. respondeu. Só a pergunta foi respondida, mas os desafios, né, que Tá, esse legal. profissional enfrenta. Porque, assim, eu falo isso em sala de aula para os meninos, né, da Certo. importância do recrutamento e seleção, justamente também com essa visão, de que se a gente conhece o fit cultural, se a gente entende a Sim. missão, a visão, os valores daquela empresa e traz pessoas aderentes a essa cultura, Uhum. a chance dessa pessoa permanecer, e aí a gente evita um turnover, a gente evita que essa pessoa saia ali no período de experiência, aí a gente vai ter um retrabalho, e aí a Sim. gente vai ter um gestor ali no nosso encalço dizendo, olha, cadê a pessoa? Você só tem 10 Uhum. dias, você só tem 5 dias, só tem eu 5 preciso do dias, eu cara para preciso para amanhã. ontem. É isso. Então, a Entendi. vida do recrutamento e seleção, basicamente é essa. É E entra essa. muito dentro disso. Então, Entra. se eu faço um bom trabalho, se eu conheço, e eu estou só falando isso porque você falou exatamente o que a gente já trabalhou dentro de sala de aula, né? Então, bom. é bom que sela aqui o que E a você gente não me falou. deu cola. Não dei cola. Então, a gente sabe que a importância do recrutamento e seleção está aí, né? Em conhecer Uhum. realmente a empresa, o contexto e a área, né? Porque a empresa pode ter um cenário,
mas pode ter uma particularidade também dentro daquele setor que, se você não conhecer, você Sim, também pode errar naquele processo, pode. né? Às vezes aquela área tem uma característica muito própria, muito deles, aquela equipe já tem uma sintonia e ela já funciona bem daquela maneira, Com né? certeza. E aí, se eu trago uma pessoa totalmente fora daquilo ali, pode até ser um bom profissional, mas não vai Não dar vai, liga, né? não vai. Então, só reafirmando, né, o que você Uhum. disse, e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho dos desafios, né, Tá. desse profissional de recrutamento e seleção. O profissional de RH, né, Sim. dentro do recrutamento e seleção, os maiores desafios que ele vai enfrentar. Porque eu já falei para os meninos, não pensa que é só flores, não, porque tem Não, muita coisa que acontece não. nos bastidores e que a gente só vai saber na prática. É na Uma coisa é prática. teoria é lindo, é tudo lindo no livro, na aula, meu É, Deus, meu sonho é fazer isso. é. Mas na prática a gente sabe que nem tudo é 100% daquele jeito. Não, não é, né? Mas para falar assim de desafios e para ser bem objetiva, acho que o principal desafio é a temporalidade, né? Não adianta, eu tenho alguns anos já de experiência, né? Acreditem vocês ou não, eu já tenho acho que mais de 30 anos de atuação em RH e não adianta. A gente trabalha fortemente a cultura institucional para pedir aos gestores que nos sinalizem, que nos antecipem eventuais necessidades, para a gente sempre ter o plano A, o plano B, ter um banco de candidatos pré-selecionados, né? Uhum. Mas na rotina do dia a dia, eu acho que um grande vilão do nosso dia a dia é a questão da urgência e da emergência, né? Então, assim, o gestor que está contratando, eu sempre falo isso, ele sempre está contratando para ontem, ele quer a pessoa para ontem. Mas nós temos que ter, sim, e temos que fazer um papel de formador, de desenvolvedor desse gestor, para também ajudá-lo a entender o que é urgente e o que é importante e o que é emergencial, né? Esse é um Uhum. ponto. Então, nós temos que ter muita habilidade para ajudar o gestor a trabalhar de maneira um pouco mais planejada, analisada. Porque, gente, se eu faço alguma coisa correndo, se eu faço alguma coisa a toque de caixa, a chance disso dar errado é grande. E Uhum. muitas vezes eu já cometi esses pecados, né? No afã de atender logo uma demanda de uma área, de um gestor, principalmente quando é uma área muito estratégica para a empresa, a gente queima etapas do processo seletivo que a gente não deveria queimar, né? Por exemplo, fazer uma análise muito profunda, se o perfil daquela pessoa, e quando eu falo de perfil, eu estou falando de uma palavra que você falou, se os valores daquela pessoa, se o jeito que aquela pessoa Uhum. funciona faz sentido naquela área, naquele contexto, naquela empresa, né? Então, a gente acaba queimando etapas que a gente não poderia queimar, né? Um outro desafio, infelizmente também, né? Entra ano, sai ano, a gente tem muita vaga de emprego, mas a gente não tem profissionais preparados para essas posições. E aí, enfim, preparado de vários aspectos, né? As pessoas ainda pecam muito na formação, elas pecam, né? É muito frustrante quando você pega um currículo e a última vez que a pessoa se atualizou, que a pessoa estudou, foi há 6 anos atrás, né? Tudo bem, tem cargos que não vão exigir. Eu até estou tentando aqui imaginar qual um cargo que não exigiria atualizações no mundo que a gente vive hoje, mas é difícil. Hoje, uma profissão que não exige atualização constante, gente, é constante, né? Se eu fosse trabalhar com a minha cabeça de quando eu me formei, ou de quando eu fiz meu primeiro MBA, que foi lá em 2002,
Imagina, eu estaria totalmente fora do contexto, né? Então a gente tem que estar se atualizando. E a gente tem muita vaga de emprego, a gente recebe muito currículo, mas infelizmente a gente continua ainda carente de bons profissionais, sob vários aspectos, né? Formação, questão de comportamento, experiência. Aí alguém pode me falar, ai, mas eu estou estudando, eu ainda não tenho experiência. Se aplique para vagas que não exigem experiência, né? Uhum, Existem. sim, Comece logo na faculdade, assim que for possível, procurar um estágio, procurar uma vaga de menor aprendiz, né? Porque uma vaga de sim. menor aprendiz pode ir até 24 anos, enfim. Então, para mim, esse seria o segundo desafio de quem está em RH. E o terceiro desafio que eu vejo peca muito nisso, é usar a tecnologia a nosso favor, né? A gente ainda se vê em contextos em que a gente ainda está triando currículo de maneira artesanal, a gente está fazendo banco de candidatos de maneira artesanal. Gente, não dá. E aí eu ouço muito também, né, Dani? Mas a empresa não investe. Esse, para mim, é outro erro clássico e outro vilão dos bons profissionais de RH. A gente precisa parar de responsabilizar o contexto que eu estou pelos recursos que eu não tenho, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu acho que me diferenciou também, né? Eu nunca fiquei esperando a empresa. Ah, porque a empresa não comprou o sistema. Ah, porque a empresa não aumentou a minha equipe. Ah, porque a empresa. Não, eu quero ser protagonista das entregas que eu estou fazendo, né? Então, voltando na questão da tecnologia, muitas vezes a empresa não vai ter os recursos para te prover todas as soluções que você precisa. Uhum. E você? Você está fazendo o quê para ir além, né? Da velha planilha de Excel ou dos arquivos em. Agora tem o Google Drive, pelo menos, né? Os Sim. repositórios na nuvem, para você ir organizando seus currículos. Gente, tem milhares de softwares livre que você pode já usar para ajudar o seu trabalho. Então, acho que esse é outro desafio. É a gente olhar para a tecnologia não como um recurso que vai tirar o nosso trabalho, mas como um recurso que vai fazer, que vai me permitir ter uma entrega super diferenciada. Então, se fosse para destacar, eu colocaria esses aí. Legal. E isso que você falou do uso das tecnologias e de ser protagonista, né? Muitas vezes o profissional de RH, não só Uhum. de recrutamento de seleção, mas de RH mesmo, usa muita muleta, né? Ah, não fiz porque não tinha dinheiro, não fiz porque não tinha Uhum. recurso. E isso é muito comum, Muito. né? Então, que os nossos alunos, né, que estão assistindo, tenham em mente que muitas vezes a gente vai ter que fazer algo diferente Sim, para alguém lá de cima, seja um gerente, um diretor, falar assim: "Ué, o que que você fez? Por que que deu sim. certo?". É "Ah, é isso porque eu aí. usei isso aqui". Então, às vezes, você vai precisar, dar um pouquinho mais, se esforçar um pouquinho mais, para dar visibilidade para o seu trabalho, Sim, para que aquilo ali, de repente, seja valorizado e até para que venha um investimento. sim, com "Ó, eu estou fazendo certeza. isso daqui e ficou bom, mas se você me der um dinheirinho aqui, vai ficar melhor ainda". Se você me ajudar Se com o você me aju recurso X, Y, Exatamente. E tem não toda ficar só razão. assim: "Ah, vou fazer aqui meia boca mesmo, porque não tem dinheiro, a empresa não está investindo, então vou fazer de É, qualquer jeito". E então, aí a gente acaba se tornando o quê? Um profissional medíocre no mercado, né, você é só verdade. mais um no meio de vários. É. E outra, profissional de RH tem muitos por aí, né, Ixi, muitos. Faculdade de RH tem várias. Mas será que eu nossa. quero ser só mais um no meio da multidão? Ou será que eu quero realmente ser o profissional de RH, Uhum. o cara ou a cara, né, que Aham. vai fazer a diferença na vida do outro, né? Sim, Porque trabalhar com RH, eu falo sempre isso, é fazer a diferença na vida das pessoas, principalmente quem atua com recrutamento e seleção. sim. Às vezes você se depara com uma pessoa que é um pai de família ou uma mãe de família que está desempregada há 2, 3 anos, principalmente agora Verdade. depois de uma pandemia, um monte de gente passando aperto, e você vê que a pessoa tem potencial, mas de repente não está com, vamos dizer, com todos os requisitos, mas você Uhum. acredita naquela pessoa, você fala assim, cara,
essa pessoa, ela vai dar conta, mas, poxa, ela não atende aqui o requisito. Como é que eu vou fazer para tentar convencer esse gestor? Ou como é que eu vou Uhum. fazer para essa empresa topar contratar e dar uma oportunidade? Sim, Então, entra dentro também do que você falou no início, né? Que o profissional de RH ele tem que estar em sintonia com a liderança ali, com o gestor, sim. pela questão do prazo, mas não só isso, né? Não, muito além Outras disso. coisas que muitas vezes o gestor ele já vem com aquele pensamento assim: eu quero a pessoa assim, com esse tempo de experiência, tem que ser dessa forma, com esse curso. E o profissional de RH é um desafio, né? Então, complementando isso que você está falando, é conseguir Ampliar esse ampliar, olhar, exatamente, ampliar o verdade. olhar desse gestor para ele ver assim, poxa, o cara não tem 4 anos de experiência, mas ele tem 2. Mas ele tem Verdade, condição de fazer esse trabalho, ele tem competência para isso. Dá uma chance para ele. Vamos tentar aqui dessa é forma. verdade. E se o profissional de RH simplesmente falar assim, ah, não, eu vou fazer o que estão mandando e não se colocar como protagonista ou como realmente tem uma palavra, né, que está muito em alta, que é o tal do business partner, né? Eu sou o Aham, consultor de negócios ali, sim. mas será que eu estou sendo só um cumpridor de tarefas? O gestor foi, falou, eu vou lá e cumpro? Ou eu estou tentando mostrar para ele um outro lado, dar para ele uma nova possibilidade que de repente ele não está enxergando, Uhum, né? E aí é que está o grande diferencial do profissional de RH. E aí eu estou comentando isso para saber assim, o que que você acha disso, se você concorda ou isso. não, e se você tem Super alguma. concordo, super concordo, assim. Eu estou vivendo uma experiência agora muito interessante, né, estou trabalhando numa empresa da área educacional, né, é um expoente aqui da nossa região, né, é uma empresa, um colégio enorme, gigante, que já existe há alguns anos, né, e esses dias eu ouvi um comentário, né, que foi muito legal de um gestor, né? Ele falou assim: "Nossa, gente, eh, a gente não leva a sério o recrutamento e seleção, porque a gente acha que qualquer um pode recrutar e selecionar, né? Mas como é diferente quando tem uma pessoa nos ajudando que entende". E eu acho que isso, exemplifica muito o que você trouxe como fala, Dani. Eu não sei, eu estou aqui, gente, desculpa, eu estou sem saber se eu chamo ela de Dani Pode ou chamar de de Dani. Daniela, Pode chamar de Dani. Todo mundo chama de porque Dani. depois ela conta para vocês, tá? Porque Dani. Ai. Ai, então, Dani, assim, mas você trouxe uma coisa que é muito importante, né? De uma maneira geral, as pessoas acham que recrutar e selecionar, gente, é muito fácil. Olha, eu preciso de um vendedor com X anos de experiência, com a formação tal, com a experiência tal e que comportamentalmente funcione de um jeito tal. Parece simples, né? Uhum. Mas não é, porque para além daquela experiência profissional, para além daquele conhecimento teórico, técnico, tem um ser humano ali, né? E isso é muito importante que a gente, como profissional de recursos humanos, perceba as nuances deste profissional. E, Uhum. de novo, você não precisa necessariamente ser um psicólogo para isso, gente. E com muito respeito aos profissionais da Sim. psicologia, no ambiente organizacional, e agora eu falo porque falo com propriedade, a gente estuda muito pouco na faculdade de psicologia o ambiente organizacional, Uhum. né? Então, nós, profissionais de RH, que fizemos a faculdade de gestão de recursos humanos ou fizemos administração e nos especializamos em RH, a gente tem tanta oportunidade quanto qualquer profissional da psicologia e Exatamente. entender o comportamento humano, entender as nuances das personalidades e das Uhum. pessoas, mas para isso a gente tem que se dedicar, a gente tem que Sim, estudar. sim. E eu acho que é um grande diferencial quando você vai construindo uma relação de confiança com os gestores, Uhum. de uma forma que você ajude ele a fazer isso que você falou, ampliar essa percepção, né? Ir além, permitir, né? E é tão legal quando depois que você consegue construir isso, e como que constrói isso?
é trabalhando, é fazendo boas entregas, é Uhum. tendo um diálogo É produtivo com conquistar a ele, confiança é mesmo. conquistar a confiança. E é muito revigorante quando você ouve a pessoa falando assim: não, Dani, pode agora fazer a seleção, que o que você escolher, Eu confio. eu confio. Isso é Nossa, gratificante gente, demais. Eu também me arrepiei todinha eu aqui. fico arrepiada, porque quem escolhe a profissão de recursos humanos por crença de realmente, igual você colocou, poder estar colaborando com o outro, sendo esse outro um outro ou vários outros, Exatamente. na hora que você ouve isso, dá aquela sensação assim: nossa, tô cumprindo meu dever, tô cumprindo a minha missão como profissional, né? E uma coisa que eu digo é assim, gente, estejam diuturnamente avaliando se é a profissão do seu coração. Porque se não for, sempre é tempo de mudar, né? Mesmo que você já esteja, sei lá, perto de se aposentar, mesmo que você já esteja há muitos anos na área, né? Por quê? Porque você vai estar o tempo inteiro impactando de um jeito ou de outro a vida das pessoas, né? Você falou isso e a gente já se conhece há muitos anos, né? E uma das coisas assim que eu mais peço para o profissional de RH que trabalha comigo, principalmente o pessoal de recrutamento e seleção, é que a gente seja respeitoso com as pessoas, com os candidatos, sabe? Para mim, Empatia, né? é inadmissível você convidar uma pessoa para uma entrevista e deixar ela 20 minutos te esperando, meia hora te esperando, 1 hora te esperando. Porque é o que você falou, gente, por trás daquele profissional, muitas vezes tem um pai de família que está desempregado, ou tem um pai de família que está empregado e que está buscando uma nova posição e ele está no horário de trabalho dele. Então, a gente precisa cuidar do ser humano que eu brinco, né? Que habita aquele corpo, gente. Porque naquele corpo mora o profissional que está num processo seletivo, mas mais do que isso, tem um ser humano, tem um pai de família, tem um marido, tem Cheio uma de mãe. sonhos e de expectativas E de naquele processo. expectativas, né? Então, assim, vamos agir de maneira respeitosa com as pessoas, né? E um profissional de RH que não é respeitoso com as pessoas, Tem ele alguma coisa precisa. errada. Tem muita coisa errada. Tem E ele muita coisa precisa errada. rever, Com né, certeza. as escolhas que ele está fazendo como profissional. Tem que ter empatia. Trabalhar com RH e não gostar de gente, não gostar Nossa, de lidar com gente, já está tudo errado, né? Então, realmente, sim. eu concordo que tem que repensar. A gente tem uma pergunta aqui, na verdade, já tem algumas participações, Ah, só legal. para a gente poder falar. Então, o Carlos, Joêmia, sejam muito bem-vindos aí. O marketing da Insight também está aqui. Legal. Quênia. Bom, o Carlos fez uma pergunta e ele falou assim: como saber, não só pela fala do candidato, que seus valores são parecidos com os valores da empresa? Então, que a gente estava falando da questão dos valores, né? Sim. Então, assim, não só pela fala, mas tem alguma outra forma da gente descobrir se aquela pessoa tem ou não os valores parecidos com a empresa? Ah, tem. Não sei se os alunos já viram isso, né? Mas hoje a gente usa muito as entrevistas situacionais, né? As entrevistas por competência. Falamos isso na aula. Falamos? Falamos. Mas sim, eu gosto muito da entrevista situacional, né? Que você cria contextos para situações, cases mesmo, situações hipotéticas, ou você pede para o candidato se lembrar na história de vida dele, nas experiências que ele já viveu, alguma situação que ele teve que lidar com um contexto X. E aí você correlaciona esse contexto com valores que são muito importantes para a organização onde você trabalha. Porque, claro, né, gente, também regra básica de um bom selecionador, né? Candidato, normalmente, ele vai... O bom candidato, tá, gente? Porque também tem o mau candidato, né? Mas o bom candidato, ele vai se preparar para a entrevista.
Ele vai pesquisar sobre a empresa, ele vai dar 1000 Googles no nome da empresa, ele vai querer se aprofundar na empresa, ele vai ler a página. Se ele tiver um amigo que trabalha na empresa, ele vai querer o manual do colaborador, ele vai querer o código disso, código daquilo, ele vai se inteirar da empresa, né? E é óbvio que bem preparado, ele, em tese, vai responder aquilo que a gente quer ouvir. Com certeza. Então, se a pergunta for direta, sei lá, hipoteticamente, olha, um dos nossos valores é trabalho em equipe. Você Como gosta que de você trabalhar? trabalha em equipe? Ou você gosta de trabalhar em A equipe? resposta é bem óbvia. É óbvia. Você precisa criar perguntas situacionais para verificar, de fato, por experiência vivida, ou botando a pessoa para pensar se ela realmente trabalha em equipe. Né? Exatamente. Então, acho que em sala de aula vocês podem até simular né, situações como Teremos essa. a disciplina 2 no próximo semestre, me aguardem, teremos situações. Mas só complementando isso que você falou, né? É muito importante, que eu já falei isso também em sala de aula, né? O recrutador, ele tem que ver além do que está sendo falado. Sim. A gente tem que ter um olhar, assim, meio que biônico, sabe? De ler nas entrelinhas, até o jeito que a pessoa senta, que a pessoa olha, que a pessoa se posiciona, tudo tem que ser avaliado. A gente está se comunicando o tempo inteiro, inteiro, às vezes a pessoa está respondendo, mas ela está com, sei lá, a cabeça no mundo da lua. Ou, enfim, então a gente tem que estar atento a todos os sinais, né? Sim. E a entrevista por competência, como eu já comentei com os meninos, é basicamente isso mesmo, é a gente criar situações pegando os valores da empresa ou aquilo que eu desejo saber e pedir para ele contar uma situação onde ele tenha vivido aquilo ali. Que é muito mais difícil o candidato mentir, porque ali ele não vai ter tempo de inventar uma história, ele vai contar algo que ele viveu, que ele sentiu, que aconteceu com ele, né? E não pode ser uma pergunta assim tão direta, né? Ah, você gosta de trabalhar em equipe? Não, eu gosto. Né? E se ele não viveu, até desculpa te interromper, mas eu sempre fico pensando no primeiro emprego, né? E se ele não viveu, ele pode não ter vivido no contexto de trabalho, gente. Mas viveu em algum contexto da vida. Contexto, na igreja, no grupo de amigos, numa viagem de férias que ele fez. Enfim, a gente tem como, né, perceber essas questões. E elas são fundamentais. É isso. Agora, Dani, você fez eu lembrar de uma coisa quando você falou assim que a gente tem que ser meio biônico, né? Meu esposo é engenheiro e eu falo para ele que eu gostaria muito de ver os engenheiros, né? Vou falar olhando para a câmera assim. Acho que seria a invenção da humanidade, assim. E claro, né? Não existe isso. É muito filme de ficção científica, mas assim que não inventaram, e eu acho que não vão inventar, gente, uma máquina que você enfia o ser humano dentro e a máquina diga assim, olha, a Daniela funciona assim. Vai sair um ticketzinho lá com a historinha. Um ticketzinho com a historinha, né? Até ontem ela funcionou assim, hoje ela funciona assim, na semana que vem ela funcionará assim, na outra... Não existe. Por quê? Porque nós somos seres situacionais, né? Em função dos contextos que eu vivo, eu funciono de um jeito ou de outro. Mas você me fez pensar numa coisa, o seguinte, e quero voltar na questão do respeito com os candidatos, né? Gente, um processo seletivo, ele é muito pouco tempo para a empresa conhecer o candidato. Se coloque na posição do candidato. É muito menos para o candidato conhecer a empresa. Então, o meu desafio hoje, como pensando no processo de recrutamento e seleção, é criar um contexto para que esse candidato ele possa, de verdade, minimamente conhecer o contexto onde ele está entrando, sabe? Então, eu procuro ser muito transparente com os candidatos em relação à empresa, ao grupo no qual ele vai se inserir, porque em algum momento você falou, né, que às vezes aquela área é muito específica, né, tem nuances específicas. Então, a gente tem que ser muito transparente com os candidatos também. Olha, o grupo no qual você está se candidatando a trabalhar é um grupo assim,
as pessoas têm essas características, o líder que você Uhum. vai ter terão essas características, a empresa está passando por um momento assim, assado. Por quê? Porque o candidato, gente, ele está apostando ali muitas vezes várias fichas, ou Uhum. todas as fichas Sim. dele naquele Uhum. projeto. E claro, a gente como selecionador, a gente tem parte de responsabilidade, Uhum. mas é só uma parte. Claro que a escolha é do próprio candidato. E eu não estou falando só de candidato empregado, não. Estou falando gente que está empregada, gente que está desempregada, Sim, né? sim. Porque não é porque a gente está desempregado também que a gente depende, né? Claro, cada contexto é um contexto. Esses dias eu ouvi um candidato falando: não, Nádia, eu estou aceitando qualquer coisa, porque ele está desesperado com a situação financeira dele. Mas isso também tem que ser um ponto de atenção. Sim. Por quê? E isso também é uma coisa que eu vi muito ao longo da minha trajetória. É muito difícil esse equilíbrio entre o ser humano que mora dentro de mim e que ouve, às vezes, um pai de família falando: não, Nádia, eu estou aceitando qualquer coisa, e a profissional de recrutamento e seleção, de RH, Uhum. que não pode olhar para aquele candidato e só pensar nele, ai, coitado, ele precisa do Só com emprego. pena, né? Só com pena. Pelo amor de Deus, Não dá. nunca empregue alguém porque você ficou com pena, né? Ajude essa pessoa de outro jeito, né? Te ajuda a arrumar seu currículo, Uhum. vou te ajudar Vou mandar seu currículo para outra para outra empresa. empresa, vou te ajudar a se cadastrar nos sites aí de currículo, né? Mas por que eu estou falando isso? Para voltar no ponto. Quanto mais informações a gente der para esse candidato, e quanto mais transparente a gente for com esse candidato sobre a empresa, a vaga, o contexto no qual ele vai se inserir, melhor vai ser para o candidato e para a empresa, né? Porque eu acho que esse é um papel importante nosso. Não tenho as respostas do como ainda, tá, Dani? Como criar um contexto melhor para que não só a empresa conheça melhor os Uhum. candidatos, mas para que os nossos candidatos conheçam melhor também a Uhum. empresa. Para no final, né, dar os Dar matches, os né, matches usando as certos, né? palavras aí da É, moda, né, é isso dar o mesmo. match certo e a empresa ficar feliz e o candidato ficar feliz e a gente ficar mais feliz ainda porque Com atendeu a certeza. empresa e Uhum. atendeu bem os E foi candidatos. assertivo no processo, né? Exatamente. Legal. A gente estava falando sobre a questão, né, de ser humano e tudo mais, e a Kênia, ela fez um comentário, né, e Kênia, você tem razão, é isso mesmo. Além de não deixar o candidato esperando, né, 20 minutos, uma hora, a questão do feedback pós-entrevista, que é fundamental, né? Então, é muito ruim quando você participa de um processo seletivo e você não recebe nem ao menos uma mensagem que seja ali no seu celular dizendo: olha, obrigado pela participação, mas você não foi aprovado. Olha, estamos em processo de análise. Mas alguma mensagem, alguma coisa, né? Então, Nossa. você que é profissional de RH, você que quer atuar com recrutamento e seleção, precisa ter isso em mente, né? De ter esse olhar humano e ter empatia, se colocar mesmo no lugar do candidato. Será que eu ia querer ficar aqui meia hora esperando? Uhum. Será que eu gosto quando eu participo de um processo e eu não tenho resposta nenhuma? Não sei. E aí, fui aprovado, não fui. Eu quero só receber uma ligação, uma mensagem para dizer: ó, obrigado, mas não vai rolar. É É isso só aí. isso, né? Então, Kênia, você tem toda a razão. Não receber um feedback é muito ruim. E a gente peca nisso. Muito. Vamos Muitos falar que a RHs gente pecam peca nisso. nisso. Uhum. Quem nunca pecou, né? E a gente peca porque a gente prioriza outra coisa, a gente prioriza o candidato que está entrando, que foi selecionado, a gente prioriza o próximo processo seletivo, a gente prioriza, porque eu não tenho um software que me ajuda. Enfim, gente, a gente aprende em área comportamental um termo que eu adoro, né? É uma desculpa verdadeira. É verdade. Tudo isso é verdade, mas é uma desculpa, né? Uhum. E você tem a Um Quênia e-mail também. que seja. Faz um e-mail Gente, padrão, bota o e-mail de todo e mundo ali, mas dá um manda. retorno, É faz isso aí. alguma coisa. Dá um retorno. E a Joêmia comentou, né? Como a confiança gera segurança. Então, isso que você estava falando, Nádia, de ser transparente, né, com o Uhum. candidato, de dizer para ele. E é uma forma de transmitir confiança também, né, para o Sim, candidato, dele confiar naquilo que ele está vendo. Ó, a situação é essa. sim.
ó, a área não tá boa. É justamente por isso que eu tô te contratando, para você colocar a casa em ordem. Mas ele vai entrar sabendo onde ele tá pisando. É isso E aí. é melhor, eu falo sempre isso, é melhor que o candidato desista no processo e ele diga, olha, obrigado, não quero. Não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo, melhor, né? É melhor você gastar mais 5 dias num processo seletivo do que você botar uma pessoa e daqui uma semana ela pedir demissão. E aí você, enquanto profissional de RH, isso já aconteceu comigo e eu falo, gente, é frustrante. Você olhar e falar, meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que fazer tudo de novo. Porque essa pessoa entrou e já pediu demissão. Ou aí, pediram para ela se retirar, que é pior ainda, né? Não sei, na verdade, o que é pior. Mas a gente, enquanto profissional de RH, de recrutamento de seleção, a gente se sente assim, gente, péssimo, né? Não, é uma experiência muito ruim. Você fala, meu Deus, aonde foi que eu errei? Poxa, ele tinha os requisitos, ele preenchia tudo que o gestor pediu. Não é possível. Às vezes a gente se questiona, mas quando você vai ver, é aquilo que você falou. Será que eu fiz? Será que eu abri minha mente ou eu só fui ali, né? No checklist, né? Tinha isso, ok. Mas tá aí o além, né? Que a gente está discutindo aqui, né? Do fit cultural e de toda essa questão. Então, precisa, sim, gente, transmitir essa confiança. E a confiança, acho que ela se estabelece quando você traz a verdade para as pessoas, né? E processo seletivo, eu não sei quem já vive essa experiência, gente, é muito engraçado. Assim, hoje você não tem uma vaga. Hoje, um candidato não dá liga com aquela vaga. Amanhã, gente, tudo pode ser diferente. Então, assim, já cansei de dar retorno negativo para candidato para uma vaga que ele estava trabalhando, que a gente estava trabalhando com ele, e ok, não deu certo, feedback negativo. Passou, sei lá, uma semana, eu ligo para a pessoa e falo: olha, aquela vaga para a qual você se aplicou não deu match, mas eu estou com uma outra vaga aqui, eu já estou te ligando. Não é nem para você participar do processo seletivo, não, eu já estou te ligando para te convidar para trabalhar com a gente. Então, assim, a gente, como RH, a gente nunca deve fechar portas, né? De um jeito ou de outro, né? Quando você está avaliando, você tem que estar com o seu olhar atento, justamente porque às vezes para aquela oportunidade não vai dar certo, mas tem outra que às vezes nem abriu. Aí quando abrir, você fala, opa, peraí, eu tenho uma pessoa que eu já entrevistei que eu gostei. É isso aí. E a gente falando sobre isso, me veio uma coisa aqui na cabeça. Tem alguns comentários aqui dos alunos, mas me veio uma coisa na cabeça que você falou que eu acho que é importante comentar. A questão que eu mesma falei, gente, é aquele negócio. Eu mesma estou falando, eu mesma estou pensando, tá? Eu estou acelerada aqui. Que muitas vezes o candidato ele chega e faz isso que eu falei, né? Ele está respondendo, mas a cabeça dele está lá no mundo da lua, e você pensa assim, esse candidato é péssimo, está reprovado, né? Só que às vezes aquele candidato ele passa também por situações. Às vezes naquele dia, sei lá, ele está com o filho doente, ele deixou o filho em casa, a esposa dele brigou com ele, encheu o saco dele por algum motivo. Ou às vezes é uma pessoa que está desempregada e já está pensando ali porque ela está com uma dívida, ela precisa pagar, ela precisa daquele emprego. Enfim, gente, pode ter acontecido várias coisas. N coisas. E eu trabalho em consultoria também, né? Então, além de ser professora, eu também trabalho em consultoria. Então, a gente vê de tudo. E eu sempre falo para os meninos da minha equipe: eu não gostei do fulano. Tá, por que você não gostou do fulano? Por causa disso. Falei, então espera e chama ele de novo. Chama ele outro dia, conversa com ele de novo. Legal. Ou se não, bota outro consultor para entrevistar ele. Muito legal. Porque às vezes naquele dia o cara não estava bem. É verdade. Aconteceu alguma coisa. Isso já aconteceu de quando a gente vai fazer outro bate-papo, outro momento, é outra coisa. Parece que é até outro candidato. Fala assim, meu Deus, é outra pessoa. Então, eu sempre falo, tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que você vai olhar e falar, não tem como. Esse aqui realmente... não. Mas se você vê ali no fundinho um potencial, você fala, poxa, mas eu gostei tanto do currículo dele, mas ele não foi bem na entrevista. Sim. Será que ele não foi bem porque ele é muito ruim? Ou será que naquele dia ele não estava bem? Né? Legal. Então é muito importante a gente também ter esse olhar. Eu sei que muitas vezes a gente não tem o tempo, porque o gestor está lá, pressionando, bora, eu tenho prazo, cadê? Tem o candidato, cadê? Precisa contratar. Aí tá o pessoal do departamento pessoal, tem que entregar a documentação até dia tal, porque a folha vai fechar. É a loucura, né? O gestor do lado, o departamento pessoal do outro, os candidatos ligando. Gente, vai preparando, que a vida do RH não é fácil, não. Não. Mas assim, muitas vezes a gente precisa ter esse cuidado também, né? Até na hora de reprovar uma pessoa e ter certeza de que realmente
aquele candidato não serve para aquela vaga ou para vaga nenhuma. E muitas vezes tem bons candidatos que a gente está deixando passar por isso. por uma falta, às vezes, de empatia, de humanidade, de cuidado com Eu o outro. concordo. E é por isso, super concordo. E é por isso que um processo seletivo, ele não pode, gente. Eu brinco que tem coisa que é negociável, tem coisa que é inegociável, né? Uma coisa para mim que é inegociável. Um processo seletivo, ele não pode se encerrar numa única entrevista. Ah, não, mas é uma vaga para recepção, ou é uma vaga para os serviços gerais, ou é uma vaga para CEO. Não interessa. Uma única entrevista é muito pouco, é muito pouco. Para a pessoa conseguir mostrar quem ela é, né? Então, para todas as vagas eu vou ter que ter um processo seletivo com 5 fases, 6 fases, 10 fases. Não, gente, cada caso é um caso. Mas você falar que fez um processo seletivo baseado numa única entrevista, né, é muito pouco, né? Aí vocês vão achar que eu sou apaixonada pelo meu marido, né, gente? Mas eu sou. Lembrei dele, né? Ele disse que ele trabalhou muito tempo como engenheiro em indústrias grandes, né? E ele disse que uma vez, numa transição de carreira dele, o processo seletivo demorou 5 meses. Aí eu, oi? Eu falei, como assim? Como que é isso? Um processo que demora 5 meses. Claro que não foram 5 meses todo dia, né, gente? Mas foi um processo que durou 5 meses e com várias etapas, né? Era uma posição de liderança, de alta liderança, e foi muito legal, né? E aí eu brinquei, falei, tá bom, que o meu gestor, os meus clientes internos vão me dar 5 meses para arrumar uma pessoa para ele, né? Gente, cada caso é um caso, é óbvio, era uma vaga... cada cargo também, né? E cada cargo, isso que eu ia falar. Se é um cargo de alta gestão, talvez você vai precisar ter um processo mais longo, com mais etapas, mais coisas. E às vezes outras vai ser 2 etapas, beleza. 3. Mas qualquer que seja a vaga, gente, falar que o processo seletivo foi com uma entrevista, não, isso não foi um processo seletivo, me perdoem. Foi uma entrevista, né? Processo seletivo, para mim, quantas fases? Sei lá, mas só uma entrevista não dá. Então, se é uma vaga mais técnica, talvez tenha que ter fases que avaliem a questão técnica. Se é uma vaga mais que exige competências mais interpessoais, criar contextos para avaliar essas questões interpessoais, né? E por aí vai. Com certeza. Legal. E aí a Joêmia está falando aqui que está super se identificando, se descobrindo, se identificando. Que bom. Isso aí, Joêmia, muito bom. Seja bem-vinda. É isso aí. A Kênia perguntou, né? O que vocês acham das plataformas famosas com muitas etapas? Ai. Essa pergunta aí é... Nossa, eu tenho até medo do que a Nádia vai dizer, porque eu tenho também minha opinião. Eu, particularmente... Bom, a gente pode dar nossa opinião de verdade? Pode, de verdade. Eu acho, assim, o fim da picada. É o ó. Gente, olha aqui. Esse negócio... uma máquina, um robô te avaliando, de pelo amor de achar Deus. que a inteligência artificial vai substituir o ser humano, olha... primeiro, para mim, dá vontade de falar assim, para o mundo que eu quero descer, né? Eu acho o fim da picada, né? Eu sou muito curiosa, tá? E para além de curiosa, eu também sou daquelas assim que eu sou meio São Tomé, sabe? Eu tenho que ver para crer, né? Com a pandemia, a questão da tecnologia, ela foi, e graças a Deus, uma estratégia muito importante para a gente continuar a vida em vários aspectos, né? Sim. Mas para as questões de recrutamento e seleção, eu acho que a gente foi num estágio para além do aceitável. E eu vou ser muito clara com vocês, assim. Hoje, para a gente, às vezes, só mandar um currículo,
outro dia eu me deparei com a situação, eu comecei foi a rir, gente, assim. Só para mandar o currículo, você tem que fazer um teste de raciocínio lógico, que o computadorzinho lá tá medindo. Você tem que fazer um teste de conhecimento técnico específico, e você tem que fazer o tal do famoso fit cultural, né? E eu falo fit cultural com esse trejeito todo, porque também acho que daria uma outra aula, um outro bate-papo aqui só para falar do famoso fit cultural. Mas, gente, nada a ver isso, né? Você vai perder a chance de estar em contato com o ser humano, de olhar no olho do candidato e ter um papo aqui igual a gente está tendo, de fazer uma leitura do não verbal, como é Exatamente. importante isso, sabe? E eliminar uma pessoa por conta de uma palavra-chave. Por A pessoa conta não colocou a palavra-chave, pronto, tá Sim, eliminado, acabou. ou não... na hora que eu tô lá respondendo o teste de raciocínio lógico, que tem o contador, o interfone do meu apartamento toca, porque o celular eu já desliguei, né? Mas o interfone toca e aquilo me desconcentra e eu perco o timing ali de responder uma pergunta. Exatamente. É claro, gente, que numa empresa, e existem empresas assim, que recebem, sei lá, 10 mil currículos por mês. Ok, a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas, gente, calma, né? Não vamos achar que o computador vai substituir a gente de todo jeito. Eu acho que a tecnologia ela tem que vir para nos ajudar, a inteligência artificial tem que vir para nos ajudar a organizar o nosso banco de currículos, a me ajudar a fazer, no meu banco de currículos, chegar nos candidatos que eu preciso mais rapidamente. Exato. É para isso, mas não para substituir a magia que é o processo seletivo. Porque para mim é uma magia o processo seletivo, mesmo quando você tem que aplicar uma prova para saber se a pessoa sabe matemática financeira, ou aplicar um teste de Excel para saber qual é o nível de Excel, né? Exatamente. Tem magia nisso, né? Com certeza. Eu também tenho meu pé atrás com essas ferramentas aí, com essas plataformas com muitas etapas, esse negócio de cronômetro, aí a pessoa não colocou a palavra-chave, ela já está fora. E eu já vi muita gente perder bons candidatos, porque aquele bom candidato, por algum motivo, não tinha palavra-chave, mas ele tinha todo o resto. Pois é. Então, e aí você chegar no final do processo e não ter bons candidatos. Aí você volta, aí quando você vai ver, fala, pô, mas essa pessoa estava aqui desde o início, tá, mas... Pois é, mas não, o seu sistema lá, já o seu bloqueou robô a pessoa. bloqueou a pessoa. Então, Verdade. eu tenho muito pé atrás. Eu concordo com o que você falou. Existem formas da gente otimizar, existem meios e plataformas muito boas. Sim, que ajudam a fazer filtros, que ajudam... Mas eu acho que não tem problema em não ter a prova, mas ela não precisa ser antes. Ela pode ser no depois. Sim. Né? Ela não precisa ser ali já eliminando logo de cara. Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você tocou num ponto importante. A gente tem que saber, em processo seletivo, a ordem dos fatores pode sim alterar o produto. Exatamente. Né? Diferente da matemática. Exatamente. Então, acho que isso é um grande desafio também, a gente pensar o processo seletivo do início ao fim, pensando qual fase, qual etapa eu coloco em qual lugar. E qual vai né? ser eliminatória e qual não, porque pode ter etapa eliminatória, mas pode ter uma que eu vou avaliar o conhecimento, ponto. Mas eu não vou eliminar ninguém ali ainda. Deixa eu casar aqui essa nota com a minha entrevista e com, sei lá, alguma outra coisa. Sim. Não necessariamente que aquilo vai eliminar o candidato, Verdade. né? A Eliane comentou, né, que está ficando tudo muito claro com esse conteúdo. Obrigada, Eliane. Joêmia falou que às vezes fica um pouco perdida, mas que está dando para digerir. Acho que ela estava comentando de alguma coisa que a gente falou antes. A Eliane também falou, eu já vi muito isso, já passei por isso, deve ter sido também de alguma experiência que a gente comentou. A Joêmia falou que é muito desconfortável não ligarem para dar uma satisfação, é muito lamentável, concordo. E é muito importante saber mais sobre o candidato, né? Com certeza. Então, quanto mais você tem a oportunidade de chamar o candidato, de conversar, melhor ainda, né? Então, você precisa pensar o seu processo de forma que você tenha momentos ali. Você pode fazer uma pequena entrevista por telefone, fazer uma prévia, para checar se o cara tem tudo que está dizendo ali no currículo. Sim. Ali você já pode eliminar alguns,
e depois ir para uma outra etapa, que é uma entrevista presencial, depois fazer uma prova de conhecimentos ou um case para ver se a pessoa realmente tem experiência. Então, você vai tendo ali vários momentos. E tem gente que às vezes pergunta assim: ah, mas a pessoa vai ter que ir lá várias vezes? Depende, você pode estruturar para fazer tudo num dia só. Dá para fazer Pode, algumas coisas online e deixar a dá, entrevista para ser presencial. sim, Ou também, eu falei isso já em sala de aula, a gente tem as possibilidades do virtual. O virtual a gente não perde em qualidade. Dá para fazer um bom processo seletivo mesmo sendo virtual, dá, né? Se você tiver uma boa estrutura, uma boa internet, deixar claro para o candidato que a entrevista é virtual e que a internet dele tem que estar boa, a conexão, o áudio, a câmera, para você conseguir ter esse olhar, não precisa ser só no presencial. Claro que eu, particularmente, acho que o presencial é diferente, né? O olho no olho, de você estar ok, ali, é outra coisa, é apertar a mão da pessoa. Mas se não tem como, por uma situação ou outra, faça virtual, não tem problema nenhum. Mas tenha também esse cuidado, os mesmos cuidados do presencial tem que ser o online, não com deixar o cara certeza, esperando, olhar no olho, né, tá ali de corpo, alma e coração, sim, e dar o retorno, né, enfim, é. então E eu acho que é legal, você falando aí do candidato, né, a questão do feedback, né? Eu costumo, se é um processo seletivo com muitas fases, eu costumo ir dando feedback para os candidatos a cada fase. Por exemplo, vou dar um exemplo recente, uma vaga de liderança. Um dos candidatos, aliás, vários, mas esse candidato estava trabalhando, está empregado, e a gente que foi atrás dele, né? A gente fez uhum, um hunting e tal. E aí, uma das etapas da entrevista, do processo seletivo, era uma entrevista que ele perguntou se podia ser remota, porque ele está trabalhando. Ok, né? uhum, Mas era uma entrevista com os futuros pares dele, né? Gente, aí tudo organizado. Eu sou daquelas que a pessoa está trabalhando, eu dou 2, 3 opções de dia, de data, uhum. e eu que me viro nos 30 para combinar com os agentes internos e tal, né? Bom, escolhemos o dia, data, tal. Gente, o candidato me entra na entrevista, olha, bate-papo com os pares, tá? De dentro do carro, com a conexão pelo celular, horrível, eu dou feedback depois, Sim, né? Foi uma entrevista horrível, a entrevista, ele foi muito pior do que ele poderia ter ido, e depois eu dei feedback para ele. Eu falei, olha, feedback dessa etapa. Você poderia ter se prejudicado muito, porque você fez a entrevista num contexto completamente inóspito para a uhum, entrevista. Aí, claro, o candidato tem mil, não, porque eu estava numa viagem a trabalho, eu estava entre um cliente e outro. Desculpas verdadeiras, né? Ok, é um fato, mas é uma desculpa, né? E no final, ele entendeu, não, Nádia, você tem razão, é verdade. E mal sabe ele que ali era um momento que eu também estava observando ele como selecionadora, concorda? sim, com Gente, certeza. a pessoa, ela que escolheu o dia, ela que escolheu o horário, e ela não, não cuidou da agenda, do Uhum, planejamento dela para estar ali inteiro na entrevista. Como eu falei alguns minutos atrás, a gente está o tempo inteiro se comunicando, né? uhum, Então, nesse dia, ainda bem que eu já estou naquela fase que eu sempre tenho um segundo, um terceiro olhar, né? uhum, Mas nesse dia, ele foi muito mal na minha análise, né? uhum. Porque era inclusive um cargo que demanda uma capacidade de planejamento muito Sim. boa. E o cara não se dedicou a planejar o momento que ele ia estar com os pares, né? É. Essa situação que você trouxe de exemplo, eu já tive 2 situações, que eu acho que é legal comentar até como experiência, né, que foi um caso parecido com o seu, só que ao contrário, de eu ligar para uma candidata, e a Sim. gente era uma vaga que a gente tinha urgência para fechar, a gente estava naquele e a gente já tinha uma candidata boa, mas essa candidata a gente não estava sentindo firmeza, a gente achou que essa menina podia desistir, Sim. e a gente falou: "Vamos fazer aqui, a gente tem 2 dias para tentar achar mais uma pessoa aqui para". E a gente ligou, ela falou: "Ó, eu topo, mas eu tô na rua". Eu falei: "Ó, você pode vir pra entrevista hoje à tarde?". Eu, enquanto recrutadora, só tinha aquela opção. Entendi.
Ela falou: "Ó, eu tô na rua, eu não tô vestida adequadamente para uma entrevista, eu tô de tênis, tudo bem?" Tudo bem. Eu já sabia que ela ia chegar ali, vamos dizer, inadequada para aquela entrevista. Ela estava Sim, de calça leg, tênis, ela não estava preparada para uma para entrevista. entrevista. Mas eu liguei para ela, ela já estava na rua e eu tinha uma urgência na minha vaga. Então eu falei: "Pode vir". Ok, Então, naquele momento, eu não estava avaliando ela nesse contexto de legal. vestimenta, porque eu já sabia que a situação. E ela foi honesta comigo. Ela: "Olha, eu estou na rua, eu não vou ter tempo de ir em casa. Olha aí, Tudo a bem?" verdade. Ela foi verdadeira, Sim. né? E ela poderia ter dito: "Olha, eu não tenho como, sei lá, o seu candidato, olha, eu vou estar na rua, eu vou estar em viagem, eu só posso fazer dentro do carro. Tudo bem, Nádia?" Você ia poder dizer para ele: "Não, não está tudo bem. Você precisa Uhum, estar no computador." Ou você poderia dizer: "Não, tudo bem, eu vou explicar aqui para o pessoal que você não vai estar sim. num Ele ambiente." podia ter me preparado antes. Exatamente. Então, Verdade, quando o candidato avisa, também já dá uma outra conotação de verdade. responsabilidade, de compromisso e que a pessoa realmente está interessada, mas tem ali uma situação. É. Agora, quando simplesmente a pessoa não se organiza, aí já passa uma Nossa, outra mensagem também. E aí você verdade. falou desse negócio do online, já aconteceu comigo, deu entrevistar um candidato, eu amei o candidato, falei: "Gente, é esse." E aí fui apresentar para o meu cliente 3 candidatos, né, mas eu tinha confiança, aquele lá Era era o aquele. cara, né. Quando abre a câmera, Nádia, o cara estava sem camisa, Não na acredito. entrevista com o cliente final. Você tá brincando. Eu queria enfiar a minha cara num buraco, eu queria um buraco para enfiar minha cara de tanta vergonha. Não era eu que estava sem camisa, era o cara, mas eu fiquei com vergonha por ele. Eu acredito. Porque eu falei: "Gente, eu não tô acreditando que eu tô apresentando esse cara." Vendi o cara aqui como se ele fosse o O bam bam cara, bam. E ele meu me entra. Por Deus. quê? Porque ele estava naquela correria, E a sua minha credibilidade credibilidade foi pro ralo. Ainda bem que o meu cliente já te conhecia da minha conhece. competência, ele sabia, falou: "Dani, relaxa Olha, que isso daí." Mas caramba, né. é. E aí depois, né, obviamente o feedback: "Filho, ficou louco, né?" O que que aconteceu? Aí, o cara tinha a justificativa dele, mas Certeza. nada justifica. Não, Estava você numa tem. entrevista sem camisa, meu filho. Explica, mas não Você podia ter botado justifica, uma gola polo, mas você tinha que estar com uma vestimenta, era o né. mínimo, entendeu? Nossa. Então, assim, esses são só os detalhes do que a gente vive no Ah, gente, RH, as vai emoções. acontecer, e vai acontecer, né, a gente não tem que ficar brifando muito o É, candidato, né, até porque, a gente também não tem vai coisas que ficar são dando óbvias, né, cola, vamos né. combinar que tem coisa que a gente Então, pode até brifar, falar: "Olha, pois esse é, gestor, olha, vai assim, vai assado." óbvio para quem, Agora tem né. umas coisas que são um pouco óbvias, né, a camisa numa entrevista, pra mim era óbvio, mas a partir de agora eu já sei que não é. Então tem casos que eu falo: "Olha, pelo amor de Deus, você esteja no local adequado, vestido adequadamente, É isso porque eu não aí. posso passar essa vergonha novamente", Meu né, minha Deus gente? do céu. Olha, Misericórdia. gente, não é óbvio, tá, para alguns candidatos que tem que estar de camisa na hora da entrevista Ah, com o com o contratante. contratante. A gente já está encerrando, mas tem Tá várias joia. perguntas. O pessoal está animadíssimo aqui. Vamos lá, deixa eu E só a ver hora aqui. passa que A a hora gente passa que nem a vê, gente né. nem vê. Olha só, Muito bom. estão perguntando aqui, das plataformas a gente já respondeu, aí tem mais 2 perguntas. Nossa, tem várias. Desconfortável, importante. Falou que é muito importante as colocações que nós estamos fazendo, humildade não pode ser dispensada em uma entrevista. Aí ela perguntou diretamente para você: "Nádia, qual a diferença do analista e do coordenador?" Eita, boa pergunta essa. Essa é da matéria XXXX, pontinho, pontinho, É. pontinho. Mas assim, a diferença, ela é muito significativa, né. O coordenador, vamos dizer que é um analista. Vamos lá, eu vou tentar ser bem objetivo. O coordenador é a liderança do núcleo de trabalho, do processo de gestão, vamos dizer assim. Para ser coordenador, ele tem que ter sido analista? Não necessariamente. Quando eu assumi recrutamento e seleção a primeira vez na minha vida, eu não sabia nada de recrutamento e seleção, mas certamente eu tinha características de liderança que, Te davam que condições me para. davam condições para ocupar aquela Uhum, posição lá de coordenador de recrutamento e seleção, né. uhum, Mas se eu tivesse que tangibilizar, eu diria o seguinte: o analista é o profissional que vai, executar no dia a dia as atividades, né. E como o nome do cargo diz, ele é um analista, ele vai ajudar esse coordenador a analisar uhum. os processos de gestão, ele vai analisar,
ajudar esse coordenador a analisar se a forma que a gente faz o que faz é a melhor forma. E falando de recrutamento e seleção, ele vai analisar os candidatos, ele vai analisar se o processo seletivo está adequado, se está inadequado, né? Ele é, vamos dizer assim, a inteligência estratégica da gestão com a execução operacional, né? Não sei se eu consegui explicar. E o coordenador, ele pode atuar na operação? Sim, no mundo de hoje, gente, existem, tá? Algumas empresas por aí que o coordenador, ele acha que ele está lá só para coordenar, né? Mas a maioria das empresas, o coordenador é Também um põe a mão na cara massa. que também põe a mão na massa e ele vai estar junto com o analista ali, trabalhando o dia a dia dos processos de trabalho, né? Então, eu vejo dessa forma. Não sei se eu consegui Não, é isso mesmo. ajudar. E a Kenia Alice perguntou sobre os processos seletivos que omitem benefícios e salários. Qual a opinião de vocês sobre surpreender com a proposta só no final do processo? Isso é polêmico, hein, Kenia? Bem polêmico. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: eu acho que há situações e situações. Por quê? Se é um cargo, tá, que eu tenho uma remuneração padrão para aquele cargo, tá? Sei lá, vou pegar um cargo, vamos voltar, né? Com todo o respeito, mas os cargos mais operacionais, né? Então, é aquele salário ali e é aquele salário para todo mundo, é igual, não importa, porque é uma atividade extremamente operacional e que eu não tenho encarreiramento daquele cargo, né? Então, é aquele cargo. Quando eu falo encarreiramento, só para explicar, né? Desculpa. Nível júnior, pleno, sênior, ou dependendo da empresa, sei lá, analista 1, analista 2, analista 3. Isso. Então, não existe ali um caminho por onde ele vai trilhar até chegar num cargo de gestão e etc. Isso, desculpa, gente. Então, assim, é um cargo que é aquele cargo e não tem os steps, né? Nível 1, nível 2, nível 3, né? Então, não vejo problema da gente publicar a vaga, seja interna ou externa, claramente definido lá, principalmente se essa remuneração vier de um acordo coletivo, de uma convenção coletiva da categoria, porque aquilo é público e notório. Então, né, o salário é X e o benefício é Y. Agora, quando se trata de um cargo que tem steps, ou que tem um cargo mais estratégico, de uma liderança, eu, particularmente, não tem certo, não tem errado, tem o que cada empresa acredita. Mas eu, particularmente, não gosto de trabalhar com a informação de salário e benefício aberta, por uma questão muito simples. Eu trabalho com o orçamento que eu tenho, porque também, gente, não falamos disso, mas a professora Daniela já deve ter falado. Cuide do quanto financeiro você tem para aquela vaga. Não adianta você trazer o candidato, né, Black Master Power da NASA, né, se você não tem orçamento para aquilo. Quer dizer, é como passar mel na boca de criança e depois não deixar chupar o pirulito, né? Não faça isso, né? Mas o que eu quero dizer? Trabalhe com o orçamento que você tem. E se é uma vaga que tem níveis, ou é um cargo, uma vaga de liderança, alguma coisa desse tipo, por que eu não gosto de trabalhar com a informação aberta? Porque eu quero primeiro ver se o candidato ele está interessado no projeto profissional ou se ele está interessado no retorno financeiro, tá? Ah, não, mas eu sou um profissional que eu quero primeiro saber do retorno financeiro. Nas experiências que eu vivi, em todos os segmentos onde eu atuei, se o candidato tinha como primeira premissa dele, o primeiro, mais importante para ele, a questão da grana e não do projeto, esse
já não era um bom candidato para as experiências que eu vivi. Uhum. Mas tem empresas que, ok, não, se o cara está vindo aqui pela proposta de remuneração e menos pelo projeto profissional, ok. Então, volto lá no início do Uhum. bate-papo, né? Vamos Sim. entender a empresa onde a gente trabalha, né? Para ver como que a Sim. gente vai trabalhar com as informações. Eu sempre falo que isso é polêmico, porque, assim, existem casos e casos, né? Uhum. Quando a gente trabalha, por exemplo, dentro de uma consultoria, tem cliente que fala, eu quero que coloque salário porque eu quero atrair os melhores, eu quero atrair. E tem cliente que fala, não coloque o salário, porque se você coloca o salário, você vai expor os outros funcionários que ocupam essa mesma posição. Sim, tem de tudo. Né? Então, tem casos e casos. Então, isso eu estou Uhum. falando de consultoria. Então, nós temos. Muita gente pergunta assim: por que algumas vagas vocês põem o salário e outras não? Porque o cliente autoriza e outros não. Ok. Ou tem cliente que pede, eu quero que coloque. Sim. Ou eu não quero que coloque. E a gente, Sim. enquanto consultoria de RH, a gente atende a necessidade do Do cliente. cliente. Quando a empresa já tem uma regra, aí não é consultoria, é empresa, o RH interno. Tem que pensar, e aí eu sempre falo, é os dois lados, né? Eu tenho o lado do candidato, que eu quero saber os benefícios do salário, porque eu estou ansiosa, eu quero saber mesmo se eu vou ganhar mais, se não vou, se isso vai ser bom para mim ou não vai. Então, eu, enquanto candidato, tenho essas expectativas. Sim. Mas eu, enquanto recrutador, eu preciso ter a certeza de que ele está ali pela empresa, pelos valores, sabe, pelo projeto, pelo trabalho que vai ser feito, ou se ele está entrando só pela grana e ele, de repente, nem está tão ligado ao ou projeto, tão à empolgado empresa. com o projeto, entende? Verdade. Então, a gente tem que avaliar caso a caso e pensar com muito carinho. E eu digo, nunca tomar essa decisão sozinho, né? Não. Compartilhar com o gestor da vaga. E aí, vamos divulgar o salário? O que Em você que acha? momento Você quer atrair? O divulgar? que você quer atrair? Você quer atrair? Porque, de fato, se eu boto Sim. lá que o salário é 20 mil, vai aparecer um monte de gente muito bom. E Claro. se eu botar que o salário é 3, vai aparecer uns gatos pingados lá que, de repente, Dependendo da vaga. dependendo da vaga. Sim. Eu quero. Verdade. E aí entra naquele negócio, né? Eu quero o Robin, mas o ditado que eu falo, eu tô querendo o Batman, mas eu só tenho dinheiro para pagar pelo Robin. Entendeu? Boa. Então você tem que ter ali várias coisas para você avaliar. Porque se você bota o salário, você tem duas coisas. Ou você vai afastar, você vai atrair. E o Batman não vai nem se candidatar, porque ele tá vendo que o salário é só aquele. Verdade. Né? Ou você coloca e também não perde seu tempo ali entrevistando gente que na hora que você falar o salário, fala, não, mas por esse salário eu não vou. Então, por isso que cada caso é um caso, cada vaga é uma vaga. Avaliem e não tomem essa decisão sozinhos. Boa. E é isso. Gente, a gente está aqui há 1h30 já, tá bom? Sério? Sério. Meu Deus. E aí, só para encerrar aqui, a Catiane colocou, né? Dani e Nádia, parabéns pelo bate-papo, muitos esclarecimentos importantes para a gente que está começando agora nesse mundo de RH. Legal, muito desafiador também. Legal, obrigada, Catiane, pelo comentário. Gente, dava para a gente ficar aqui mais umas 3 horas conversando, porque aqui não falta assunto, ó, o tricô é grande. A Nádia, eu vou falar aqui, eu não ia falar, mas eu vou falar. Não é para ninguém ficar, não é para revelar a idade de ninguém, não, tá? Porque a Nádia é super jovem. Mas a Nádia foi uma das minhas primeiras chefes quando eu era estagiária, olha para vocês verem, né? Muito. E quando ela falou do negócio de estágio, de menor aprendiz, eu fiquei me coçando aqui, eu acho que é legal eu falar isso. Que eu sempre falo isso, eu já falei isso em sala de aula, e eu falo isso sempre para todo mundo, para quem trabalha comigo. Estágio, tem muita gente que não dá valor. Menor aprendiz, o projeto, o pessoal fala, não, mas ganha pouquinho. Gente, estágio não é para você ganhar dinheiro. Menor aprendiz não é para você ganhar dinheiro, é para você ganhar experiência. Porque estágio é futuro profissional. Se você for entrar no estágio pensando na grana, filho, desiste, porque não paga bem mesmo, não tem benefício, não tem nada. Mas é ali que você vai começar a construir sua carreira profissional. É ali que você vai estar perto de pessoas que já sabem, que já trabalham, que já têm experiência, e você vai poder sugar tudo, sabe? E falar, eu quero aprender, eu quero fazer tudo que eu quero aprender. E eu era desse jeito, eu queria fazer tudo, eu queria aprender tudo, eu tinha uma sede de fazer, deixa que eu faça, deixa que eu resolvo, porque era o meu momento de aprender, né? E o momento de errar e o momento de bater com a cara na parede é nessa hora, enquanto você é estagiário. Porque quando você estiver ali dentro como analista, ou como coordenador, ou supervisor, você vai poder errar também, mas o pau come o pau come mesmo quando você erra, quando você é analista ou supervisor. Mas quando você é estagiário, o povo pega mais leve com você. Fala, não, tadinho, é o estagiário, né, coitado? Não, e outra, deixa o bichinho errar que... Ninguém é muita gente, né? Mas, assim, poucas vezes eu vi empresas contratando para uma vaga de
analista, uma pessoa sem que experiência nenhuma. zero de experiência, né? Uhum. E a Dani é isso mesmo, gente. Foi minha estagiária. Então eu olho para ela, para mim não é ela ainda a professora. Acha que eu tenho 15 anos. Não é a professora, é a Dani que foi minha estagiária e vai ser sempre. Eu tenho muito carinho por ela, ela sabe disso, né? Era isso mesmo, com esse olhão azul arregalado, queria entender tudo, perguntar tudo e saber de tudo, né? E eu fico muito feliz de ver sua trajetória, onde que você chegou, o quanto você está colaborando aí com a vida de outras pessoas, tanto como profissional de RH, agora como professora, que foi uma novidade para mim também, né? Então, é muito, muito orgulho alheio, sabe? Assim, feliz e eu quero aproveitar assim, a oportunidade também de te agradecer, porque muito da profissional que eu sou hoje, eu aprendi com você, né? Para com isso. Então, agora ela vai me fazer chorar, mas gente. Sério. Para. E toda empresa que a gente passa, a gente sempre se depara com bons profissionais e maus profissionais, né? Bons chefes, bons líderes e ruins também. E você foi uma líder que me ensinou muito, que me fez querer continuar nesse caminho, porque dentro da psicologia eu tinha vários caminhos. Eu pensei na hospitalar, eu pensei não sei o quê, mas no final eu falei, não, é RH que eu quero, né? É isso que eu nasci para fazer, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. E é muito da minha experiência que eu tive com você e com outros bons profissionais também que passaram na minha trajetória. Então, eu te agradeço mesmo por tudo que você me ensinou, por tudo que eu aprendi com você, e por isso também que eu escolhi a Nádia, né, para estar aqui hoje, né, para contribuir, porque eu atuava com recrutamento e seleção quando eu trabalhei com ela. Eu tinha acabado de assumir o assunto. E eu lembro que eu fazia processo seletivo igual uma louca, era dinâmica, era prova, era entrevista, era 100 pessoas de manhã, 100 pessoas de tarde. E a minha vida era louca, mas eu era feliz demais. E a gente aprendendo juntas, aprendendo juntas e assim, se reinventando, porque às vezes não tinha gente e tinha que ficar se reinventando mesmo. E estudando, acho que isso é uma característica que eu lembro muito de você, né? Saiu da faculdade, assim, não sei de onde que vou, não sei onde que eu vou, né? Mas a Dani sempre estava pesquisando um jeito, vendo um assunto diferente, me perguntava, e eu falava, não sei não, mas vamos juntos descobrir, né? Então, isso é muito gostoso, né? É verdade. A gente não pode, a gente tem que se reinventar. Quem trabalha com RH tem que se reinventar e tem que estudar e tem que correr atrás, porque se a gente ficar só ali no arroz com feijão, não vai, não. De jeito nenhum. Então, eu quero agradecer demais por você ter topado, vir bater um papo, né? Conversar com os alunos, transmitir a sua experiência. Eu acho que isso enriquece o nosso curso, a nossa disciplina, né? Ver na prática que tudo que a gente vê em sala de aula é isso, né? São os desafios, são as coisas boas, os tropeços, mas que é bom de fazer, é gostoso de fazer, mas tem também ali as coisas que não são tão boas e que a gente vai ter que aprender a lidar e enfim, né? E o desafio mesmo, né? Gente, a Marli está falando, parabéns pelo bate-papo, muito legal compartilhar as experiências de vocês com nossos alunos. Professora Daniele, convidada Nádia, muito legal o podcast, a história de vocês, muito bom. Kenny, obrigado pelo evento, foi inspirador. Eliane, estágio é importante para a gente ter mais experiência, é isso aí, Eliane. E para os meus alunos eu sempre falo, gente, não tenha essa de, não vou fazer estágio porque ganha pouco. Vai ganhar pouco mesmo, gente, mas pensa no futuro. A gente trabalha hoje para o nosso emprego de amanhã. Guarda isso no coração. Você não vai ficar rico sendo estagiário, não vai mesmo, mas você vai trilhar um caminho para colher lá no futuro. Vai por mim que é sucesso. É isso aí. Nádia, muito obrigada. Eu queria que você encerrasse aí, deixando um recado aí para os nossos alunos da Inside. Enfim, fique à vontade para... Nossa, sim, primeiro agradecer de novo o Inside, né, toda a direção, né, da instituição, agradecer você, né, muito feliz de estar aqui, né, poder compartilhar um pouquinho da minha história. Quando a Dani me convidou, eu falei, nossa, será que eu tenho pedigree para um negócio desse, meu né? Deus, claro que tem. E dizer assim que eu, né, deixo para vocês assim, vai ter dias que você vai acordar e vai falar, ai meu Deus, por que eu mexi? Por que eu resolvi mexer com recursos humanos, né? Ai meu Deus. Onde eu fui amarrar meu jegue? Onde que eu fui amarrar meu jegue, né? Ai, não quero. Se eu pudesse, começava tudo de novo e tal. Mas isso é na hora que você acorda, né?
Quando você pega o seu carro para ir para o trabalho, você já vai pensando nas pessoas com quem você vai lidar. Eu fico até emocionada, assim, com as pessoas com quem você vai lidar, com as vidas com quem você vai mexer, com a empresa onde você vai atuar e poder colaborar, e dá um quentinho no coração, aí você vê que faz sentido, né, a Uhum, profissão que você escolheu. uhum, É muito gratificante a gente trabalhar com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente gosta, né. uhum, Eu costumo dizer que trabalhar em recursos humanos, lá atrás a gente acha que foi a gente que escolheu a profissão. Depois de um pouquinho de caminho andado, né, hoje eu tenho certeza que é uma profissão que escolhe a gente. Então, uhum. se você está aqui hoje, aluno do Insight, estudando para ser um profissional de recursos humanos, pode ter certeza, né? Você achou que escolheu, mas na verdade é essa profissão que está te escolhendo, né? E Uhum. agradecer vocês, falar que eu estou sempre à disposição, né? Depois a professora Dani, Pode chamar de Dani, o pessoal chama de Dani, Dani mesmo. pode passar meu e-mail, meu telefone, né, Sim. ou se vocês quiserem trocar mais, assim, eu adoro, né, é o que a gente mais gosta de fazer, Aham. né, é conversar, é construir junto, é pensar junto. Eu acho que é para isso que a gente vem nesse mundo e nessa vida. É isso. Legal, muito Obrigada. obrigada. Aos meus alunos queridos, muito obrigada também pela paciência, por estarem aí até agora, né? Nós passamos aí 34 minutos Meu do Deus. nosso horário, mas eu acho que valeu a pena. Tenho certeza que vocês estão aí, né? E tenho certeza que tudo que foi falado vai te ajudar de alguma forma, vai trazer alguma inspiração para o seu coração. E a gente está encerrando essa disciplina desse semestre. Semestre que vem tem mais, vocês vão ter que me aguentar mais um semestre. Nós vamos para a parte 2 e a gente tem muita coisa legal para ver no segundo semestre, né, que vai casar com tudo que a gente viu agora no módulo 1. Então, venham cheios de energia, cheios de gás, porque nós vamos aprender muito juntos, tá bom? Muito obrigado, um beijo grande, fiquem com Deus e até breve.